Pois bem, meus amigos, a melhor arma contra um comunista, revolucionário, socialista se chama microfone. É só deixar eles falarem que eles se entregam sozinhos. E foi exatamente isso que aconteceu com o nosso mandatário, o egresso etílico, que está em viagem pelo mundo, dessa vez na Etiópia. Ele resolveu responder a perguntas de jornalistas e quando ele fala com o roteiro já é desastroso. Sem o roteiro, meus amigos, o cara conseguiu defender o Hamas, passar pano pro Putin e pro Maduro, tudo assim em questão de minutos. Obviamente, o primeiro-ministro, o Netanyahu, já deu uma declaração mostrando a sua indignação. Quero falar sobre isso com vocês, mas quero falar também sobre a reação de outros perfis que estão chocados. Como assim o Lula fala um negócio desses? E também dos nossos maravilhosos jornalistas. Vou dar aquela contextualizada e trazer bastante informações para vocês, porque o Lula disse que não sabe o que está acontecendo na Venezuela. Mas quem assiste o meu canal vai saber. Aliás, é por isso que eles querem calar a internet. Porque a gente tem essa mania chata de ficar se informando sem ser pelo intermédio da grande mídia. Então, meu amigo, se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve, dá essa moralzinha pra mim. E é muito importante porque tem gente que reclama que não recebe as notificações, que foi desinscrito. E para tentar, assim, compensar este probleminha do YouTube, eu criei um canal no Whats. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Entra no meu canal lá no Whats, é gratuito. Eu tô usando ele só mesmo para postar o link quando eu estiver fazendo live ou quando eu tiver postado o vídeo. Então, quem tiver no canal sempre será notificado. E agora sim, feita a introdução, dados os recadinhos iniciais, vamos para a pauta de hoje. Mas antes da gente começar a ver essas declarações todas do Lula, eu quero comentar rapidamente isso aqui com vocês, até porque o assunto da semana passada foi a fuga do presídio de segurança máxima em Mossoró, que como teve fuga já não é mais de segurança máxima. Olha que casualidade. Alguns dias depois, agora no final de semana, mais de 10 presos fogem de casa de detenção em Rondônia. A operação de recaptura teve início ainda na madrugada e já conseguiu localizar 3 fugitivos. Pelo menos 11 detentos fugiram na noite desta sexta-feira, dia 16 de fevereiro, da casa de detenção Pimenta Bueno, em Rondônia. De acordo com informações do Ministério Público do Estado, são 13 fugitivos e 3 já foram capturados. Já a Secretaria de Justiça do Estado disse que são 11 fugitivos e que 1 já foi capturado. Ou seja, uma bagunça. Ou eles não sabem quantos fugiram, não tem controle sobre os presos, ou não tem comunicação, ou não sei nem o que pensar disso. Cada um dando uma informação, mas o fato é que de um tempo para cá, casualmente, assim, depois que assumiu esse novo governo, a gente tem notado um aumento nas notícias da seção policial e agora essas fugas, será que é coincidência? O que vocês acham? Falem para mim aqui nos comentários. Essa daqui não é uma prisão de segurança máxima, mas mesmo assim fazia bastante tempo que eu não me deparava com essas manchetes aí no noticiário. Agora vamos para Lula. Lula deu uma entrevista e melhor do que eu explicar para vocês é ouvir ele mesmo falando, é bem curtinho. Tome um estomazil que vai passar rápido e daí eu vou para os comentários. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno. Você deixar de ter ajuda humanitária. Quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram, 70 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram, sem saber por que estavam morrendo? Isso é pouco para mexer com o senso humanitário dos dirigentes políticos do planeta?
Não, sinceramente. Sabe? Ou os dirigentes políticos mudam o seu comportamento com relação ao ser humano, ou o ser humano vai terminar mudando a classe política. O que está acontecendo no mundo hoje é falta de instância de deliberação. Nós não temos governança. Então está aí a declaração, para ser bem suave aqui dizer infeliz, mas isso não é a primeira vez, não é por acaso, não é sem querer, não é porque ele estava mal assessorado, e eu vou mostrar para vocês isso ao longo do vídeo, mas a resposta veio rapidamente porque está aí ele, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que escreveu essa mensagem, que obviamente, como nós não sabemos ler essas cobrinhas, eu peguei no Google Tradutor. Ele escreveu o seguinte: as palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves. Trata-se de banalizar o Holocausto e de tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel se defender. Comparar Israel ao Holocausto do bigodinho lá da Alemanha é cruzar uma linha vermelha. Israel luta pela sua defesa e pela garantia do seu futuro até a vitória completa. E falo ao mesmo tempo que defende o direito internacional. Decidi, com o chanceler de Israel, Katz, convocar imediatamente o embaixador brasileiro em Israel para uma dura conversa de repreensão. E foi o assunto do domingo. Inclusive, alguns analistas estão prevendo que disso pode vir algum tipo de sanção internacional para o Brasil, porque o que o Lula disse não é sem noção, é algo realmente grave. Mas não me surpreende, o Lula sempre defendeu esse tipo de coisa. Ele sempre foi amigo de ditadores e nós vamos ver aí as provas que eu trouxe para vocês ao longo do vídeo. Olha só quem é que lançou um comunicado agradecendo. Matéria da Veja. Em comunicado, Hamas elogia o grupo terror Hamas elogiou a fala de Lula sobre Gaza e o Holocausto. Claro, né? Os terror estão ali de mãozinha dada com esse nosso novo mandatário aí. Grupo Terro pediu que o Tribunal Internacional de Justiça leve fala do presidente em conta ao apontar supostas violações cometidas contra palestinos. O que aconteceu no dia 7 de outubro não foi uma violação. Israel não tem o direito de se defender. Então tá, é esse tipo de pessoa que tem a cara de pau lavada de falar que defende a democracia. E foi tão ruim que nem o Guga Chakra conseguiu consertar. Ele dá ali, né, uma passada de pano, mas não tem como deixar de notar o absurdo do que ele disse. O Guga Chakra escreveu o seguinte para o Globo: é legítimo Lula criticar Israel por Gaza, mas antissemita comparar ao Holocausto. Nenhum líder do mundo árabe fez comparação similar até este momento para dar uma dimensão da gravidade da situação no enclave. Mas esse é o modus operandi da esquerda. Qualquer um que não concorde com eles dizem que é adorador do bigodinho da Alemanha, que faz igual a galera do bigodinho da Alemanha. Só que dessa vez eles conseguiram chamar a vítima, né, os judeus, de adoradores do bigodinho da Alemanha. Aí realmente, né, é absurdo demais. E, inclusive, já vi os nossos parlamentares de oposição se movimentando para tomar providências. O deputado Nicolas Ferreira postou o seguinte nas suas redes sociais: assinado o pedido de impeachment do Lula, crime de responsabilidade segundo a Lei 1079/50, Lei do Impeachment, artigo 5º, acho que é inciso 3. Cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Já ficou bem claro ali
que o Lula colocou o Brasil não mais como um país neutro nesse conflito. Ele colocou o Brasil, para vergonha de todos os brasileiros que realmente apoiam a democracia e são contra aquela barbárie que aconteceu no 7 de outubro, ele colocou a gente do lado que eu considero o errado da história. E é muito interessante que esse perfil aqui, o Judeus pela Democracia Oficial, postou ali repudiando o que o Lula disse. Ele disse o seguinte, ó: a fala de Lula é vergonha histórica sob todos os pontos de vista. Concordo com vocês. Mas vamos recordar o que estava acontecendo na época da eleição. O pessoal estava apostando, né? Faz o L de Lula, lembrando que judeu não vota em fascista. Eles fizeram, né? Chamaram a direita de fascista, que é exatamente a mesma coisa que o Lula tá fazendo com eles, que o Lula faz com qualquer pessoa. A esquerda, no geral, faz com qualquer pessoa que não concorde. E aí o pessoal começou a relembrar, né? Ué, vocês fizeram o L e agora estão reclamando? Aí postou respostinha. A direita debochando de judeus de esquerda só escancara o antissemitismo, que o antissemitismo está enraizado. Para certos campos, o judeu só presta se já foi morto ou se é chaveirinho que concorda com suas posições. Para eles, o resto pode e deve ser perseguido. Eu não estou debochando. Eu só estou expondo aqui a contradição de vocês que colocam no poder uma pessoa que claramente tem essa posição desde sempre. Vocês não sabiam? Deveriam se informar melhor antes de fazer campanha para um candidato, porque o Lula sempre esteve deste lado do conflito. Tá aqui, ó, 1991, o Lula e o Yasser Arafat, que abertamente falava que é legítimo fazer esse tipo de ataque semelhante com o que aconteceu no dia 7 de outubro. Se o Arafat estivesse vivo, ele estaria aplaudindo. Quem é judeu sabe melhor do que eu. E sempre, o Lula nunca escondeu isso. Como é que vocês apoiam e agora acham esquisito? Tem que, no mínimo, dar uma estudadinha aí. E olha só que interessante. Lá por 2020, a gente via muitas bandeiras de Israel em meio às manifestações da direita, porque a direita realmente quer democracia, quer país livre, quer que todos ali tenham direito de falar as suas besteiras, né? A gente não deve derrubar o canal do coleguinha que é esquerdista. Não, a gente só quer ter um canal aqui que a gente possa contrapor as ideias da esquerda. Todo mundo fala e as pessoas decidem qual é o tipo de governo que elas acham melhor. Agora, a causa de Israel sempre foi defendida pela direita, porque a direita considera que ali, naquela parte do mundo, Israel é a única democracia, é o que representa o Ocidente. E é por isso que existe essa perseguição aí, é uma perseguição contra o modo de vida ocidental. E aí saiu essa matéria lá na época, falando que os israelenses estavam incomodados com a apropriação da bandeira do país nos atos bolsonaristas, porque era bem frequente, inclusive, venda de bandeiras de Israel, mostrando ali um apoio. E isso foi em 2020, muito antes de acontecer esse conflito. E depois do conflito aí a coisa veio mais à tona, mostrando que os partidos de esquerda estão historicamente ligados a essa causa do Hamas, tá? E aqui, ó, partido de esquerda, o símbolo comunista, e tá ali, venda de camiseta do Hamas, e bandeirinha, e eles cantam e querem que o Hamas tenha sucesso na sua missão de acabar com o Estado de Israel, porque esse é o objetivo do Hamas. Quem nega isso, nega a realidade. O Museu do Holocausto também se manifestou e falou que a fala do Lula combina ódio e ignorância. Ele não é ignorante, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Aí fala ali, né, que o presidente brasileiro disse que o exército israelense comete genocídio. Gente, eu vou até deixar uma dica que eu separei aqui pra vocês, ó, estudem. Aqui, por exemplo, nesse livro aqui, que é o número 1 da segurança do Fidel, o Juan, mostra que desde a época do Fidel, os coleguinhas do Hamas iam lá pra Cuba fazer treinamento. Tem um campo de treinamento de guerrilheiros. Eles trocam experiências. Eles estão juntinhos na mesma causa ideológica. Desde sempre. Desde sempre. E não bastasse essa
coisa absurda que ele falou com relação ao que está acontecendo em Israel, ele foi perguntado também sobre a situação lá na Rússia. Para quem não sabe, o Navalny, que é o principal opositor do Putin, havia sido preso e agora ele apareceu sem vida. E aí perguntaram pro Lula a respeito disso, o que ele achava, e ele disse o seguinte: para que a pressa de acusar? Diz Lula sobre a morte do Navalny. O presidente afirma que silêncio do Brasil sobre o caso é por uma questão de bom senso, diz ele, aguardar investigações. Ele não quer aguardar investigações para se posicionar a favor do Hamas com os dados que o próprio Hamas está fornecendo. Mas aí no caso do Putin, ele é cauteloso. Olha a malandragem. Para quem não sabe o que está acontecendo, o corpo do Navalny teve sinais de hematomas e tentativa de massagem cardíaca, disse um jornal. Segundo o jornal russo Novaya Gazeta, as marcas não seriam em consequência de espancamento. Não foi. Tem nada a ver com espancamento, ele estava cheio de hematomas, perdeu a vida, era o principal opositor do Putin, um preso político. Não tem nada a ver, nada a ver. Olha só como não tem nada a ver. A justiça russa, inclusive, começou a condenar a prisão as pessoas detidas nos atos em memória do Navalny. Mais de 380 pessoas foram presas desde a morte do líder de oposição a Vladimir Putin e tribunais fizeram plantões para aplicar penas de até 14 dias na cadeia. As pessoas estão sendo presas por levar flores em ato em homenagem ao Navalny. Esse é o nível... É o nível do Putin. E ainda tem gente que fala que o Putin é conservador, democracia, né? Vai na direita duguinista que tu vai te dar mal. E também defendeu, passou pano pro Maduro. Olha só. Lula disse que não tem informações sobre crise na Venezuela com a ONU. Aí ele não sabe. Do conflito em Gaza ele sabe tudo e tá do lado do Hamas. O que acontece na Rússia ele não sabe, o que acontece na Venezuela ele tem que esperar, não sei, vamos ver. É sempre assim. Comunista, quando ele quer, ele dá uma ensaboada e foge da resposta. Matéria do Jornal Nacional. Vamos ver o que está acontecendo na Venezuela. Maduro expulsa da Venezuela funcionários do Escritório de Direitos Humanos da ONU. A decisão veio depois de críticas das Nações Unidas ao governo venezuelano. Então, criticou o governo, tem que sair, porque a democracia pujante da Venezuela não permite críticas. O que estava acontecendo? Esta semana, o Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, os Estados Unidos e as organizações humanitárias condenaram a prisão do ativista Rocio San Miguel. Sempre assim. O opositor tem que estar na cadeia, preso, não pode concorrer à eleição, porque se for uma competição aberta, justa, com liberdade de expressão e transparência, eles sabem que eles não conseguem vencer. Ela está na sede do Serviço de Inteligência em Caracas. Rocio é conhecida por fazer denúncias sobre tortura sofrida por detentos pelo governo. Nesta quarta-feira, dia 14, especialistas da ONU divulgaram um relatório em que afirmam que o programa contra a fome de Nicolás Maduro é ineficiente e suscetível a influências políticas. Deve ser assim. Quem vota no Nicolás Maduro ganha comida, quem não vota não ganha. Deve ser mais ou menos essa influência política que eu imagino lendo o texto do Jornal Nacional, porque não fica muito bem explicado. Casualmente, né, Globo? O governo venezuelano declarou que a decisão de expulsão será mantida até que a ONU retifique publicamente o relatório classificado pela Venezuela como colonialista e abusiva. Pois bem, e aí para finalizar o nosso vídeo de hoje, nós temos aqui o Estadão. É sensacional, essa manchete aqui é a síntese de tudo que eu falei. Lula poupa Maduro e Putin, mas ataca Israel e põe em dúvida compromissos com a democracia. Eles começaram a ter uma dúvida. O Lula tá apoiando o Hamas. Em primeiro lugar, assim, que uma pessoa que é jornalista, né, o seu Fabiano Lima ali, deveria, pelo menos, ter um mínimo de cultura e saber que essa causa desses grupos que fazem o que o Hamas faz, ela é compatível, eles são coleguinhas, inclusive alguns treinam no mesmo lugar, então ele deveria saber. Agora que tá escancarado, ele ficou com dúvida. Fica a dúvida de quais são as intenções do presidente brasileiro. Uma pessoa nova, surgiu agora, ninguém tem informações para saber, né? Quais são as intenções do Lula? Se é uma questão de assessoramento, de ideologia ou de pragmatismo. Sinceramente,
Olha, a pessoa... E pior é que eu acho que ele acredita mesmo nisso que ele tá falando. Isso é que é o pior. A crise, a derrocada da inteligência dos brasileiros. Porque é óbvio, e o Lula nunca escondeu, que isso é uma questão de ideologia. Ele vai apoiar os grupos revolucionários, os guerrilheiros. Sempre foi assim, sempre será. Esse é o lado da esquerda. Esses grupos pela libertação de não sei o quê, pela democracia do não sei o que lá, pela revolucionários, guerrilheiros, é tudo uma simbiose. Só não sabe disso quem é muito burro, muito mal informado, ou então quem está plenamente consciente que defende isso aí mesmo. Agora resta saber qual é o lado que vocês vão tomar. Agora, fingir surpresa do Lula apoiando esse grupo, por favor, né? Aí não dá. Eu, pelo menos, não aguento mais ver essa palhaçada de gente surpresa. Oh, o Lula está apoiando o Hamas. E vocês? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!